Tudo bem com vocês? Bom dia. Tem alguém que quer falar? Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à nossa 30ª semana acadêmica do curso de Psicologia. Nós, como comunidade acadêmica, estamos muito felizes com a presença de todos vocês e todas vocês nessa semana acadêmica que está sendo promovida pela CAPES. Costumeiramente, a semana fica sempre no mês de agosto, porque dia 27 comemora-se a regulamentação da psicologia como ciência e profissão. Nesse sentido, com as atuais regressões do cenário de saúde mental pública, faz-se importante o resgate histórico das lutas travadas nesse sentido, bem como uma aplicação do olhar crítico sobre os fazeres em psicologia. Para a programação, levou-se em consideração as demandas elencadas pela comunidade acadêmica, de forma que se incluiu pontos que estão para além do que está previsto nas matrizes curriculares obrigatórias do curso de Psicologia da Univale. Para tanto, organizou-se o evento com 3 grandes eixos. O primeiro dele é a história da psicologia, o segundo eixo é abordagens da psicologia clínica e o terceiro, atualidades em psicologia. Eu vou passar agora um aviso para vocês, principalmente com relação à presença e às perguntas. Nós vamos iniciar com alguns avisos e haverá, no final de cada palestra ou de cada mesa, um momento para perguntas, tá? Então, deixe as suas perguntas para o final da apresentação, por gentileza. E a lista de presença será disponibilizada também no final de cada mesa, de cada apresentação. Nós vamos mandar um link para vocês fazerem o check-in com o número de PIN para validar a presença de vocês, tá? Só no final. E a nossa mesa, nossas palestras de hoje de manhã vão ser sobre abordagem terapêutica. E eu quero convidar aqui para falar sobre a Gestalt terapia a professora Enis Mazzucco. A professora Enis possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Sociologia Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em antropologia, psicologia clínica e psicologia social. Professora? Bom dia, gente. Obrigada, Bárbara. Eu acho que eu vou começar perguntando, já que tu falaste sobre as perguntas, Bárbara. Até que momento eu vou falar e que momento começam as perguntas, para eu me organizar no tempo. Ah, tá, as perguntas... Tá, obrigada. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Agradeço o convite, né, para falar sobre a Gestalt terapia. E esse convite produziu em mim 2 tipos de sensações. Uma delas é que bom, né, que dá para falar um pouquinho sobre as abordagens, né, não só sobre a Gestalt terapia, já porque várias pessoas estão aí no começo do curso e já podem conhecer um pouco sobre essas abordagens, mas que ruim que eu vou ter 40 minutos para falar sobre a abordagem da Gestalt terapia e que eu não vou, com certeza, dar muito conta do recado, porque considero que não só a Gestalt terapia, mas as outras abordagens é muito difícil explicá-las, né, em tão pouco tempo. E também me dei conta, quando comecei a preparar aí o material, que eu nunca tinha explicado o que é a Gestalt terapia. Eu já dei aula de várias coisas ligadas à Gestalt terapia, né? Sou Gestalt terapeuta, atendo, supervisiono estágios aí na Univale, também supervisiono os alunos da especialização em Gestalt terapia aqui no Instituto Granzotto, em Florianópolis. Como falei, já dei aula de vários temas dentro da Gestalt terapia, mas nunca me dei conta que nunca precisei falar sobre o que é a Gestalt terapia. E confesso que tive bastante dificuldade em compilar, né, o material para caber dentro do tempo aí que a gente tem.
Eu fiz, então, alguns slides, poucos slides, tá? Mas para dar uma organizada, né, na minha fala. Bom, a gestalterapia, né, é uma abordagem, né, psicoterápica dentro da psicologia, e ela tem a sua gênese na fenomenologia, né? A fenomenologia está na gênese de algumas abordagens psicoterapêuticas, entre elas, né, o existencialismo, entre elas o psicodrama, também tem um pouco da fenomenologia, mas, né, na gestalterapia tem um valor bem específico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, a palavra Gestalt é uma palavra alemã e que muita gente erra na hora de falar, né? E principalmente os alunos e alunas, quando vão fazer estágio ou vão fazer alguma pergunta e chegam para mim e dizem: professora, eu gostaria de fazer a disciplina ou eu gostaria de fazer estágio na Gestalt, né? E o modo certo de pronunciar a palavra é Gestalt. Então, já oriento, né, os próximos para que a gente consiga reproduzir, né, o som dessa palavra que para nós é estranha, né? Afinal de contas, ela não foi traduzida para o português, a gente continua usando o termo em alemão, porque ele é um termo bastante complexo. E essa complexidade também está presente na teoria que fundamenta essa abordagem. Falasse errado na tua vida inteira, provavelmente, Alisson, muita gente ainda fala, e inclusive pessoas que se formam na gestalterapia. Uma outra coisa que eu vou acabar falando, provavelmente no final, é a diferença entre gestalterapia e psicologia da Gestalt, né? Então, são duas coisas bem diferentes, elas têm uma certa ligação, mas uma coisa não é sinônimo nem semelhante à outra. E para quem está começando agora, né, no curso de psicologia, vai ouvir falar sobre a psicologia da Gestalt bastante e vai, talvez, se alguém aqui tiver presente, alguém dos primeiros períodos, vai perceber que não tem uma semelhança entre psicologia da Gestalt e gestalterapia, tá? Bom, então essa palavra, né, ela é alemã, que foi utilizada por Franz Brentano, um filósofo do século XIX, né, para designar, e talvez tenha sido a primeira vez que aparece esse nome, né, dentro dos escritos, para designar fenômeno psíquico. O Franz Brentano, ele produziu, né, uma teoria sobre fenômeno psíquico, que ele acaba nomeando o fenômeno psíquico por Gestalt, que vai chegar a alguns outros pensadores, entre eles o Freud e o Edmund Husserl. O Freud, todo mundo já ouviu falar dele, né? E provavelmente o Husserl nem tanto. Mas é ali, nessa origem comum, que estão a psicanálise e a gestalterapia. Então, algumas pessoas também perguntam, né? Mas a gestalterapia é igual à psicanálise? Ou a gestalterapia é muito diferente da psicanálise, né? Às vezes as pessoas dizem esse tipo de coisa porque provavelmente em algum momento já ouviram dizer que ambas as abordagens têm uma origem comum, e é verdade, né? Ambas têm origem lá, né? Não só, né? Mas uma das origens comuns são as ideias, né, de Franz Brentano sobre fenômeno psíquico. E fenômeno psíquico
vai depois ganhar outros nomes na medida em que, a partir de Franz Brentano, cada um que aderiu, né, às ideias dele, vai especificando melhor, né, a sua abordagem e, por exemplo, né, no caso da psicanálise, vai um dia chegar a chamar pulsão. Em gestalterapia, né, a gente vai chamar de excitamentos. A palavra Gestalt, ela, assim, rudimentarmente, tentando traduzir, ela viraria alguma coisa como uma configuração, ou como uma forma, ou como uma totalidade. Para mim, especificamente, a palavra totalidade me agrada um pouco mais, porque essa ideia, né, de totalidade parece um pouco maior do que a ideia de configuração, porque a impressão que me dá é que configuração tem algo que está dentro e tem algo que está fora, né? E a palavra forma, a gente acaba, é um conceito dentro da gestalterapia que a gente acaba utilizando, e para não confundir muito as duas coisas, eu penso que totalidade é uma melhor maneira de se apropriar dessa palavra. Totalidade do quê? Né? Totalidade dos fenômenos que se dão, né? Dos fenômenos psíquicos, né? Que se dão entre, e aí é bem importante, entre aquela pessoa que a gente está atendendo e nós. Então, já estou tentando levar um pouquinho para dentro da prática clínica, né? E eu já vou explicar para vocês o que é esse entre, que é bastante importante dentro dessa abordagem, ou seja, aquilo com o qual nós trabalhamos dentro, né, das sessões em gestalterapia, não é nem meu especificamente, óbvio, né, nem daquela pessoa com a qual eu estou trabalhando. Isso é do entre, está entre nós dois, porque é produzido, né, por nós dois. Bom, oficialmente falando, bom, lá do Brentano, século XIX e tal, passou pelo Russell até chegar, né, em Fritz Perls. Então, o Perls, ou Peirce, né, como a gente também pode falar, né, ele é considerado o pai da gestalterapia, apesar de que ele não é o único pensador, né, o único teórico dessa abordagem. Só que o Fritz Perls é aquele que, digamos assim, divulga, né, é o nome que vem à tona, né, aquele que aparece mais quando se fala em gestalterapia, e não só aparece num sentido midiático, né, mas é alguém que produziu muitos livros, né, tem muitos livros publicados dentro dessa abordagem, então se destaca mais. O livro que acaba dando origem oficialmente a uma abordagem psicoterapêutica de uma prática clínica chamada gestalterapia é o livro que se chama Gestalterapia, de 1951. Esse a gente chama do livro clássico, né? O primeiro livro da gestalterapia, no qual aqui eu repeti dois nomes, né? O Goodman, o Pels e o Hefferlein são os três autores desse livro. Está aqui repetido o nome do Goodman. E aí, talvez aqui eu vou fazer um ato falho, né? Usando a abordagem da psicanálise, justamente porque, na minha perspectiva, o Goodman é muito mais autor desse livro do que o próprio Fritz Perls. Talvez por isso eu botei o nome dele duas vezes. Então, é com esse livro, né, de 1951, que esses três autores vão colocar as bases da gestalterapia. Bases tanto teóricas quanto práticas, né? Ou seja, os fundamentos
da gestalterapia, mas também os fundamentos de como se procede, né, na prática clínica. E aí, nesses fundamentos, tanto a parte filosófica quanto a parte mais prática, ali está indicado não só o que os gestalterapeutas entendem por fenômenos psíquicos, mas também como os gestalterapeutas se colocam, né, na hora de fazer o acompanhamento ou atendimento de alguém que procura pelo seu trabalho, né, pelo seu serviço. E aí, nesse sentido, não é uma abordagem que para a pessoa que está sendo atendida, que daqui para frente na minha fala eu vou passar a chamar de consulente, vai ficar mais fácil para mim, né, que é o nome técnico que a gente utiliza. Não é uma abordagem que separa o consulente do terapeuta, né, ou da terapeuta. Não há uma separação, não há uma delimitação clara entre essas duas pessoas, justamente por aquilo que eu falei um pouquinho antes, né, de que o fenômeno psíquico ele não é de alguém, né, ele é de uma relação. Então, isso muda bastante o modo de pensar, né, o ser humano, de pensar as relações e de pensar os sofrimentos, os problemas, as questões que são trazidas, por exemplo, dentro da prática clínica, né, dentro dos atendimentos. Essa ideia de que há uma relação que se dá ali dentro da sessão e essa relação faz parte, né, da compreensão do que está acontecendo com a nossa ou o nosso consulente, essa compreensão, o Freud também utiliza, né, ou a psicanálise, né, concebida pelo Freud também utiliza, porque tem a ver com a transferência. Mas a forma de abordar isso em gestalterapia é diferente da forma como a psicanálise aborda isso, talvez menos na teoria, mas mais na prática clínica, há uma grande diferença. Outras pessoas que contribuíram bastante, né, para o desenvolvimento da gestalterapia, então, além do Franz Brentano, né, do próprio Fritz, foram o Edmund Husserl, a Laura Perls, né, que era esposa, né, do Fritz, o Kurt Goldenstein e o Paul Goodman. Então, essas talvez, poderia dizer muito mais, tem muito mais gente aí, mas talvez esses são os principais pensadores que organizaram, né, todo o conhecimento, produziram e organizaram, né, todo o conhecimento que fundamenta hoje a prática da gestalterapia. Bom, o contexto do nascimento, né, da gestalterapia, ele, pelo que eu já comecei a dizer, a gestalterapia, no fundo, nasce lá com Franz Brentano, no século XIX, mas, né, não tem esse nome. Então, a partir de uma oficialização, né, dessa proposta de abordagem psicoterapêutica, a gente pode dizer que o nascimento da gestalterapia é ali por volta dos anos 50, 60 e 70, né, digamos assim, há um nascimento e um desenvolvimento maior naquele período, e o livro Gestalterapia marca isso, né, de 1951, publicado nos Estados Unidos, que é naquele momento onde o Fritz estava morando, né, e tem muita relação com o pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial havia acabado há pouco tempo, né, havia uma grande discussão e questionamento sobre valores, né, sobre os valores morais, valores econômicos, ou seja, o que sustenta, né, as relações
entre os países, entre as nações e tal, valores humanos. Então, a gestalterapia, ela floresce nesse contexto de contestação, né, de questionamento, de crítica a um modo de organização social que levou seguramente às duas grandes guerras e que existe até hoje esse modo de funcionamento, né? E que a teoria, né, da gestalterapia, e o Paul Goodman é bastante responsável por isso, porque ele era um anarquista, trabalhava com educação e pretendia uma educação libertadora, né? Esse contexto, ele aparece dentro da teoria da gestalterapia e dentro da prática lá no consultório, né, a prática clínica, né, de quem faz, de quem aplica a gestalterapia. Junto desse contexto também está não só essa questão, né, do pós-guerra, mas também está uma crítica à psicanálise, né? Lembrando que década de 50, as duas grandes linhas, né, de trabalho em terapia ou em psicoterapia tinha a ver com a psicanálise, né, e as teorias comportamentais. Então, o Peirce, né, ele tinha interesse em demonstrar, né, onde estavam os limites da psicanálise, principalmente, já que, né, vieram de uma origem comum, onde estão os limites da psicanálise no atendimento, né, não só no atendimento, mas na maneira de entender o fenômeno psíquico. Então, para quem pergunta, né, bom, a psicanálise é igual à gestalterapia, ou é parecida, ou é parente, ou elas se conversam, elas têm uma origem comum, né, elas têm alguns princípios norteadores comuns, mas na sua especificidade, né, a gestalterapia procura criticar, né, questionar o modo de pensar psicanalítico, né, aquele modo de pensar, né, originalmente freudiano. É um tipo de a gestalterapia, né, produz, né, um tipo de psicoterapia vivencial. Então, não é uma abordagem que se fixa no discurso do sujeito pelo discurso, né? Então, tenta, de alguma maneira, abordar não só a fala, né, ou seja, aquilo que aparece no discurso, mas também aquilo que é mostrado de outras maneiras, por exemplo, que é mostrado pelo corpo. Então, não é só a construção, né, das frases, dos dizeres que interessam ao clínico, né, ao gestalterapeuta, mas sim o como isso é dito, de que maneira isso é dito, né, a postura física, o olhar, as expressões que o corpo, ao mesmo tempo em que a gente está falando, o corpo está apresentando, né? Então, isso é algo de bastante importância do olhar clínico do gestalterapeuta. Bom, então um tipo de psicoterapia vivencial, né, uma prática clínica, cujo trabalho clínico busca fazer o quê? Né? O que busca, né, o gestalterapeuta, né? O que busca esse clínico na hora que está fazendo lá o seu acompanhamento ou o seu atendimento? Ele busca ampliar, ele busca possibilitar que haja uma ampliação da consciência daquela pessoa sobre o seu próprio funcionamento ou sobre as suas formas. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então, sobre as suas formas, sobre como esse funcionamento é interrompido, né? Interrompido no sentido de como ele
não tem uma fluidez, não tem um fluxo contínuo, de como se interrompe, então, no processo de contato consigo mesmo, né? Então, do consulente com ele mesmo e com o mundo, a partir daquilo que se repete na relação concreta entre o clínico e o consulente durante as sessões, ou seja, no aqui e agora das sessões. Então, a prática da gestalterapia, ela é específica do momento da sessão. Então, é na sessão, na relação entre o clínico e o consulente, né, que se apresentam as formas de funcionamento desse consulente e não só dele, mas também do gestalterapeuta, né, só que a gente não está com foco nisso, né, mas o gestalterapeuta sabe que ali também aparecem as suas formas de funcionamento e nessa ocorrência, né, naquilo que aparece ali, o gestalterapeuta tenta auxiliar, né, o consulente a perceber como são essas formas, né, como é esse modo de funcionamento e ampliar as suas possibilidades de compreensão de si, tá? Então, não é uma prática clínica que visa, né, para quem está aí, que são meus estagiários ou minhas estagiárias, eu sei que a Sandra está aí, né, não visa a eliminação de sintomas, né, não visa a cura, não visa a redução de sensações, né, desagradáveis, por exemplo, que a pessoa está vivenciando naquele momento. Isso pode sim acontecer, né? Pode sim haver uma mudança, uma alteração sintomática, pode sim que alguém saia melhor, né, ou com menos mal-estar, pode sim que alguém deixe de ter algum problema, né? Mas isso não é um objetivo, né? O objetivo é que o consulente perceba o modo como ele funciona e que faça disso, né, algo, né, durante, não só ali, né, durante a sessão, mas durante a sua, né, nas suas outras relações fora dali. E aí, nesse sentido, essa percepção, né, essa ampliação, né, do seu funcionamento, acreditamos nós da gestalterapia que o consulente pode aproveitar, né, esses modos de funcionamento, as suas formas, de várias maneiras diferentes. E, portanto, aquilo que parece, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, aquilo que parece disfuncional, né, em alguns contextos, não é necessariamente algo a ser evitado, ou a ser controlado, ou a ser eliminado, porque aquilo pode ser muito funcional em outros contextos. Então, digamos, é um quebra-cabeças, né, em que todas as peças são importantes, né, mesmo aquelas peças cujo desenho é mais feinho, ou não chama muita atenção, ou não está no centro do quebra-cabeças, mas ainda assim, essa peça é importante para produzir uma totalidade. Eu separei aqui alguns conceitos, tá? Bem básicos, né? Sobre a gestalterapia, e vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, forma, né? Já falei a palavra forma algumas vezes hoje aqui, né? Então, o que é uma forma? Lembrando que isso aqui é uma simplificação bastante até rudimentar do que, de fato, a gente acaba estudando e acaba praticando com a gestalterapia. Então, a forma é um tipo específico de organização das experiências vividas, no caso, né, pensando no consulente, né, é uma maneira específica de como ele organiza as suas experiências vividas, que tende
esse tipo específico, nessas formas, tendem a orientar o modo de funcionamento do consulente. Mas essas formas não são pessoais, ou seja, elas não são particulares do consulente, elas são ocorrências de campo. Já vou falar o que é campo. Então, elas são ocorrências que se apresentam especificamente na relação entre o terapeuta e o consulente, e que a gente deduz que se elas se apresentam ali, elas se apresentam fora dali, elas se apresentam nas outras relações, talvez não em todas, e nem sempre, o tempo todo, mas elas se apresentam nas outras relações que esse consulente tem ao longo da vida. Lembrando que experiências vividas não é considerado dentro da gestalterapia só como memórias, né? Experiências significam uma totalidade. Então, é aquilo que a pessoa viveu mesmo, né? Digamos, o fato em si, mas é como ela viveu aquele fato. Então, tem junto os afetos, as sensações, a percepção dela sobre esses fatos. Então, é aquela história, né, vivida pelo consulente, mas que não é simplesmente o fato limpo, né, higienizado de como ele experimentou aquele fato. Para nós, inclusive, na gestalterapia, muito mais importa o modo como ele experimentou aqueles fatos que ele relata do que o próprio fato em si. Um outro conceito que aparece bastante é o conceito de contato, né? O contato se estabelece, né? Ou seja, o tempo todo a gente está em contato, mas não é contato no sentido físico, né? Ou seja, o tempo todo a gente está em relação com o meio. Então, contato tem a ver com a relação entre o organismo e o meio que se dá em um campo específico, ou seja, num contexto específico, que pode ser o contexto entre terapeuta e consulente. Obrigada, Bárbara. Então, esse contato, né, ele, como eu falei, ele está sempre acontecendo e cabe, né, e nós fazemos parte desse contato, no caso, o terapeuta faz parte desse contato, e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós, terapeutas, também vivemos, as nossas formas, elas se apresentam no momento desse contato. E a gente tem que ter consciência disso também. Então, a nossa função ali não é só, como se só fosse pouco, né? Mas não é só olhar para o nosso consulente, é olhar para nós, né? Para a gente também, porque a gente está participando daquilo que está sendo colocado ali durante a sessão. Aqui agora, né? Talvez muita gente já tenha visto, a gestalterapia é uma abordagem do aqui e agora, e pode até confundir, achando que a gente está falando de que não pode falar do passado ou não pode falar do futuro, que a gente está o tempo todo falando, ou pedindo, né, ou solicitando, ou conduzindo a sessão para que a pessoa só fale do agora, né? E isso não é verdade, tá? O aqui e agora é um momento, né, momento e espaço, né, no qual comparecem, ou seja, no qual retornam, estão presentes, né, dados atuais, ou seja, as questões vividas no agora mesmo, né, o presente, mas também dados inatuais, o passado, e dados inatuais, o futuro, né, porque o futuro ele também está presente no agora. Então, é uma fusão dos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Aqui e agora é muito mais do que o agora. Aqui e agora é essa compilação, é essa síntese, né, daquilo que essa pessoa já viveu, nessas experiências vividas, daquilo que ela vive agora, mas também daquilo que ela espera, né? Daquilo que ela imagina, daquilo que ela está se preparando para. Então, o futuro
está no agora, de alguma maneira. Não o futuro factual, né, mas o futuro de forma virtual. Esse tempo vivido, né, que se estabelece no aqui e agora, a gente chama de kairos, para se contrapor à outra proposta de tempo, que é o tempo cronológico, né, o tempo cronos. O campo, então, configura-se como a relação na qual estão presentes esses vividos, né? Então, o campo é esse momento, né? Essa totalidade entre clínico e consulente, né? Sempre eu estou tentando chamar a atenção para essa ideia, as coisas se dão no entre, né? Então, o campo é essa configuração, né? Essa relação na qual estão presentes os vividos, que são as experiências motoras, sensoriais e linguageiras, de linguagem, né? Do clínico e do consulente. Eu acho que pelo menos uma coisa vocês vão sair daqui entendendo, de que gestalterapia não é uma abordagem que foca, ou que parte do princípio que o olhar é sobre o outro, né? O olhar é no entre. Figura e fundo é uma outra expressão conhecida também, que é a possibilidade do contraste, né? Que dá destaque a alguns elementos do campo. Então, aquilo que aparece, que está sendo trabalhado naquele momento, é figura. Mas ela é figura para quem? Né? Ela é figura para o clínico e para o consulente. Mas para algo ser figura, né, é preciso haver um fundo, né? O fundo é o que dá destaque à figura e algumas vezes a imagem se gira, né? Aquilo que era fundo vira figura, aquilo que é figura vira fundo. A gestalterapia entende, né, que o modo como nós respondemos, né, às demandas, sejam essas demandas internas e externas, quem vai estudar mais gestalterapia vai entender que externas e externas não é uma separação, né, é uma coisa só. Então, obrigada, Bárbara. É considerado um ajustamento. A palavra ajustamento é um outro conceito importante em gestalterapia, porque ele representa a leitura clínica que o terapeuta faz, né, dos vividos, né, das formas que o consulente vai aí apresentando. Então, ajustamentos são leituras possíveis, né, dos modos de funcionamento do sujeito. A gente também pode chamar isso de tipos clínicos, né? Em algumas abordagens, isso se chama diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico do fulano? O fulano é tal coisa ou está tal coisa, né? Aí depende de cada abordagem. Em gestalterapia, esses supostos diagnósticos, eles não são fixos, né? Justamente porque eles têm essa possibilidade, né, de representar que é um ajustamento, né, é um ajuste. Então, o sujeito se ajusta às demandas de várias formas possíveis, né? Essas formas, elas não indicam um tipo apenas de ajustamento em cada consulente. Então, na gestalterapia, a gente entende que esses ajustamentos, eles são móveis, né? Eles são vividos, experimentados de maneira fluida. Então, são 5 os tipos de ajustamentos que temos em gestalterapia. Então, só para constar, tá? O ajustamento evitativo, o ajustamento de busca, ou a psicose, o ajustamento banal, o ajustamento antissocial e o sofrimento ético, político e antropológico. Acho que eu tenho 2 minutos, né, Bárbara? Estamos no último slide. Já falei bastante da prática, mas separei esse slide basicamente para dizer na prática, né? Na prática clínica, né, a gestalterapia dá importância ao presente, esse presente que é visível, que aparece no corpo, que aparece na fala, aquilo que é óbvio, mas entendendo que ali no presente se encontram dados
da atualidade e da inatualidade, ou seja, passado e presente. A relação entre o clínico e o consulente é horizontal, né, e dialógica. Então, é um diálogo no qual participa, da mesma forma, clínico e consulente, né? Não há uma relação vertical, né, ou de cima para baixo, ou conduzida. Não visa a busca das causas dos fenômenos que estão se dando, mas sim a compreensão do como cada fenômeno se apresenta e se organiza. E também a serviço de que ele está ali se apresentando. Dá importância às formas e não ao conteúdo, né? Não à fala necessariamente, mas o quanto aquela fala ou aquela organização física do sujeito mostra as suas formas de viver. E a ferramenta de trabalho do gestalterapeuta, que daí eu finalizo com isso, apesar de já ter dito bastante durante a apresentação, é ele mesmo, né? Ele precisa conhecer também a si mesmo para poder entender o quanto ele participa daquilo que vira figura, daquilo que se apresenta ali na hora das sessões. Ponto. Consegui. Consegui, Bárbara. Vamos ver aqui. Tentei, Alisson. Engoli bastante coisa, né? Tem um monte de coisa que eu queria ter falado e que eu fico pensando, estou explicando errado, não por estar errado, né? Mas porque está faltando coisas. Mas eu espero que vocês tenham pegado pelo menos o básico, né? Para ter uma ideia. Obrigada, Abner, do que é a gestalterapia. Quem quiser entender mais, né? Tem aí os livros. Quem quiser alguma sugestão de livro, pode me mandar por e-mail. Eu não vou sugerir o livro que os meus estagiários leem, né? Porque senão não vão entender nada, né, Sandra? Mas tem livros mais simples que dá para entender um pouquinho. Vou colocar o e-mail aqui. A gente faz o possível para entender, prof. Tentamos, né? Tentamos. Bom, então vamos agradecer a professora Enis. Muito obrigado, professora, pela sua fala, pelo que você trouxe, pela relevância do trabalho que você trouxe aqui. E vamos abrir, então, para as questões. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a professora, pode ser pelo chat, ou pode ser também via áudio. Aí é só levantar a mão, né, que é aberto para a pessoa fazer o seu questionamento. Diga, Alisson. Ô, prof, uma dúvida. Algumas abordagens, elas têm algumas ramificações, né? A partir do autor original, os seguidores deles criaram outras interpretações da abordagem. A Gestalt, ela também tem isso, ou ela se manteve fiel ao longo dos anos? Diz de novo a palavra... Diz de novo, Alisson. A Gestalt, ela se manteve fiel, assim, ao autor original, ou ela teve outras versões ao longo da história? A Gestalt. Isso, Gestalt. Se ela se manteve fiel. Então, essa é uma pergunta bem complicada que pode me comprometer, tá? O que eu quero dizer? Existem linhas da gestalterapia, tá? E algumas linhas, digamos assim, se mantiveram mais fiéis àquele livro oficial, né, lá de 1951, e algumas linhas foram adaptando outras coisas à gestalterapia. Então, a minha resposta para a tua pergunta é sim e não, vai depender de qual é a linha de trabalho, né, da gestalterapia. Então, é sempre bom a gente ter, para quem vai trabalhar, né, a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre qual é a linha especificamente
que a gente está trabalhando, né? Porque, por exemplo, na psicanálise isso fica mais claro, né? Então, existe a psicanálise freudiana, lacaniana, milleriana, kleiniana, né? Então, todo mundo entende que na psicanálise não existe, não é uma psicanálise, não é uma coisa única, apesar de terem uma origem comum. Na gestalterapia não se pensa muito isso, né? Ou seja, as pessoas não têm muito essa perspectiva de pensar que a gestalterapia também tem linhas, e algumas dessas linhas são mais fiéis, né? Aquilo que tu coloca como origem, e outras, né, foram adaptando e foram colocando, e, portanto, modificando, né, a abordagem. E aí, claro, nessa modificação, eu não estou dizendo que essa modificação, ela deixou a abordar a linha pior ou melhor, não é isso, né? Cada uma tem aí o seu espaço, e tem os seus fundamentos teóricos, tem a sua organização, né? Mas eu não estou colocando um juízo de valor, né? Apenas dizendo que realmente há diferenças entre as gestalterapias. Eu só queria ver que tem alguém que me perguntou um negócio aqui para cima. A Larissa. Larissa é aluna da História da Psicologia, né, Larissa? Uma pergunta sobre o gestalterapeuta ser ele mesmo, né? Como é isso? E depois tem a Marília, que perguntou o tempo de duração. Tá. Bom, ser ele mesmo pode ser entendido de várias maneiras, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O ser ele mesmo não significa que a gente pode fazer qualquer coisa, tá? Não é também uma perspectiva nesse sentido. Mas a gente parte do princípio que não tem como não sermos nós mesmos, visto que aquilo que vai aparecer ali durante a sessão e que me chama a atenção ou que me afeta de alguma maneira, está envolvido aquilo que eu sou, né? As minhas vivências. Então, não é tentarmos ser nós mesmos, a ideia não é essa, né? É entendermos que nós mesmos estaremos ali, inevitavelmente, tá? E o que fazer com isso, né? E aí a gente pode, em certas situações, apresentar essa de maneira mais clara, né, por meio da fala, algumas coisas que são nossas, mas isso não é uma regra. Isso tem uma questão teórica e prática aí envolvida. Quando a gente pode dizer algo sobre nós? O que nós podemos dizer algo sobre nós? Isso varia de momento a momento da sessão, isso varia de relação para relação terapêutica, e o principal é: por que eu estaria falando algo a meu respeito, não tem a ver comigo, durante aquela sessão? Eu só vou falar algo se aquilo que eu falar for benéfico para o funcionamento daquele sujeito. Então, eu não vou falar algo só porque eu quero falar, porque eu quero me expressar, porque eu quero falar de mim. A sessão não é para mim, né? Eu estou trabalhando, né? Então, eu estou ali trabalhando para alguém. Então, aquilo que é meu pode aparecer, mas tem que aparecer a partir desses critérios, porque me parece que se aparecer algo meu, vai ser em função daquilo que vai ajudar no processo dessa pessoa, tá? Então, não é simplesmente ser, né? Tem aí algum tipo de condução em relação a isso. Tempo de sessão, alguém perguntou, Marília, né? A gestalterapia, ou a linha, né, da gestalterapia com a qual eu trabalho, né, e quando alguém me contacta, me pergunta eu gostaria de fazer terapia, nananana, quanto tempo dura a sessão? Eu digo, dura até 50 minutos. Até. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se em algum momento da sessão a gente chega em alguma coisa que parece bastante marcante,
para o consulente e aquilo, né, produz um efeito importante, a gente pode terminar a sessão. Isso pode ter 20 minutos, isso pode ter meia hora, isso pode ter 40 minutos. Né, então, uma sessão pode terminar em 20 minutos, né? Eu já terminei, não é comum acontecer, tá? Não é nada comum acontecer, mas eu já terminei sessão com 10 minutos só, porque foi necessário. Né? Alguma coisa naquele dia, na condução daquela sessão, me fez entender que era necessário terminar a sessão ali, tá? Mas isso não é comum, a gente diz, leva até 50 minutos, e normalmente é o que leva mesmo, né? Entre 45 e 50 minutos. Professora, eu vou pedir licença agora, porque o nosso horário já está dando o início da outra palestra. Vou pedir, se você puder disponibilizar o seu e-mail para alguma outra pergunta que os participantes estiverem, que possam fazer para você via e-mail. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença por ter trazido esses esclarecimentos tão importantes para nós. E agradeço também a todos os participantes da reunião e informo que já na sequência nós teremos uma outra palestra intitulada Abordagem Psicoterapêutica, Análise do Comportamento, já agora às 8h50. Ok, obrigada a todas e todos vocês que estão aí, espero que vocês aproveitem aí o resto da semana acadêmica. Eu vou me ausentar, tenho outras coisas para dar continuidade aí. Obrigada, Sandra, obrigada, Alisson, obrigada, Bárbara. Tchau, tchau. Muito obrigada.